Graça e paz, quem fala é Regiane Carraro. O tema da mensagem é: o cristão deve ser como águia. Então vamos meditar no livro de Isaías, capítulo 40, o verso 30 e 31, que diz assim: os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Glória a Deus. Então o profeta aqui, ele usa a águia como figura daquele que confia no Senhor, que vive uma vida em ascendência, né? Sempre subindo, sem nunca se cansar. Assim deveria ser todo cristão, tendo uma vida crescente, não vivendo como uma eterna criança espiritual, mas como um homem maduro e experimentado. E como toda ave, a águia ela começa a sua vida em um ninho bem aconchegante e fofo, cheio de penas, onde existe o conforto. Ele é alimentado pela sua mamãe e aquecido por suas penas, né, pelas suas asas, melhor dizendo. Mas assim também começa a vida do cristão. Quando ele conhece o Senhor Jesus, ele vive o seu primeiro amor. Tudo parece maravilhoso, confortável, seguro. Quando ele é amparado pelos novos irmãos, ele recebe os seus primeiros alimentos como recém-nascido. Então ele bebe o leite espiritual. Mas chega um tempo na vida do filhote da águia que ele começa a ser incomodado pela sua própria mãe, que ela vai tirando dele o conforto. Ela começa tirando partes do ninho, isso de forma lenta, né, para gerar uma situação assim, desconfortável e desagradável para o filhote, para que ele não permaneça mais ali. Então ela chega ao ponto de bicar ele para que ele se mova do lugar. Então a natureza empurra para aprender a voar. E muitas aguiazinhas, elas são jogadas no espaço e elas são amparadas pela mãe, que os agarram antes deles caírem no chão. E ela leva novamente às alturas e deixa eles novamente cair no espaço até que eles aprendem a voar. No livro de Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao 4, nos fala que nós devemos ter por motivo de toda alegria o passarmos por várias provações, porque estas têm a finalidade de nos levar a crescer e amadurecer. Se nós exercermos a fé e a perseverança, Deus é como uma mãe águia que nos quer ver aprendendo a voar, e para isso Ele tira o nosso conforto e nos causa temporariamente circunstâncias que nos obrigam a sair do ninho. As provações são instrumentos de Deus para nos ensinar a voar sozinhos. Então, quando as águias elas aprendem a voar, são muitas as lições que aprendemos com elas. E se nós aplicarmos na nossa vida cristã adulta, é algo que nos ajuda muito, porque as águias elas são aves que elas alçam os mais altos voos em meio a ventos muito fortes, a tempestades. Então a Bíblia ela nos ensina, lá no livro de Romanos também, capítulo 5, do verso 3 ao 4, que nós devemos nos gloriar nas tribulações, porque essas produzem perseverança, a perseverança experiência, e a experiência é esperança. Assim é a semelhança da águia, o cristão maduro. Quando ele passa por tribulações, quando a águia ela passa por tribulações, melhor dizendo, ela alça um voo mais alto ainda, pois as lutas e adversidades também nos levam a exercitar a fé, que nos levam à perseverança, e através disso nós adquirimos experiência e nos enchemos de esperança de cada vez mais alcançarmos as vitórias que Deus tem para nós. Nós devemos entender que as dificuldades e os desafios de voarmos cada vez mais alto é algo que Deus nos ensina para a nossa própria segurança. Amém? E também as águias, elas comem o melhor alimento. Então a Bíblia nos ensina, em Hebreus também, capítulo 5, verso 14,
que o cristão maduro se alimenta do alimento sólido e não mais do leite espiritual. Então, assim como a águia, o cristão deve comer o melhor de Deus para a sua vida. A águia é uma exímia caçadora, por isso ela consegue os melhores alimentos. Assim, o cristão tem que buscar com a intensidade a palavra de Deus para poder encontrar o melhor alimento para a sua vida e não mais ficar na dependência de outros que lhe dão a mamadeira, né, na boca. O cristão maduro, ele aprende a ler, a estudar e a meditar na palavra de Deus, exercitando as suas faculdades para discernir não somente o bem, mas também o mal. E também as águias, elas nos dão um outro ensinamento. As águias, elas constroem os seus ninhos em lugares bem altos e seguros. A Bíblia nos ensina em Mateus 7, verso 22 a 27, que o cristão maduro, por praticar a palavra de Deus, a sua vida é como uma casa construída sobre a rocha, que suporta todo tipo de adversidade, vivendo uma vida estável, inabalável, independente das circunstâncias que o rodeiam. Mas aquele que não pratica, se tornando apenas um ouvinte negligente, construindo a sua casa sobre a areia, quando vêm os ventos e as tempestades, eles são destruídos. Grande é a sua ruína. Então o cristão, como a águia, deve fazer a sua morada sobre a rocha da prática da palavra de Deus para ter uma vida segura e estável. E também nós podemos aprender com as águias porque elas possuem uma visão privilegiada. A palavra também nos ensina em Efésios capítulo 1, verso 17 ao 18, que Deus nos traz revelação e ilumina os olhos de nosso coração para que possamos enxergar a grandeza de Deus e discernirmos o propósito dele para com as nossas vidas. Há certos tipos de águia, se pusessem, leriam um jornal a 1 quilômetro de distância, tamanha a sua capacidade de enxergar. Então, visando as suas presas, até mesmo elas conseguem enxergar 3 quilômetros de distância. Assim deve ser o cristão. O cristão maduro, ele tem que ter visão espiritual, enxergar a longa distância, ler as circunstâncias de maneira correta e perseguir os seus alvos, com perseverança e com precisão. Perseverança é algo muito importante. E também nós aprendemos com as águias que elas renovam suas vidas através do isolamento e jejum. Então, algumas águias, quando elas chegam na metade das suas vidas, por volta de 35 anos, elas se retiram por longos 5 meses. Então, elas fazem seus ninhos em um lugar bem alto, seguro, mais seguro que elas possam encontrar. Elas permanecem durante 5 meses nesse lugar seguro para trocar os seus bicos, as suas garras, as suas penas. Elas são arrancadas por elas mesmas. Assim elas reiniciam um novo tempo, nas suas vidas. Então, uma semelhança das águias, o cristão precisa também aprender a importância de se isolar em consagração, em jejum, para renovar a sua vida espiritual. Em Lucas 5, do verso 33 ao 35, Jesus fala que chegaria o tempo em que seus discípulos teriam necessidade de jejuar e orar. O jejum nos capacita, renovando nossas forças espirituais para entregarmos todo tipo de dificuldade, ao Senhor, para entendermos o quanto nós dependemos dele, para nos fortalecer em meio às dificuldades. Então o jejum é um ato de isolamento na presença do Senhor, para a renovação das forças espirituais no Senhor e no Espírito Santo. E também nós podemos aprender com as águias uma última característica. As águias,
tem uma morte vitoriosa. Então nós aprendemos como as águias, quando elas enfrentam a morte, elas fazem isso de forma bem vitoriosa. A águia, ela sabe o momento da chegada da sua morte. Então, dessa maneira, ela procura um ponto mais alto possível, onde elas possam se assentar, e ali elas ficam voltadas para o sol, à espera de sua última respiração. A Bíblia nos ensina, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 54 a 55, que a morte, ela foi tragada pela vitória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que nós podemos enfrentar a morte sem medo e receio algum. Quando nossos olhos estão fixos na glória do Senhor. Assim, todo cristão tem uma morte vitoriosa, pois ele está apenas no início de uma nova vida, porque a morte é o começo de uma nova vida para o cristão. E quando Jesus nos chamar, que estejamos no mais alto possível, que pudermos, para alcançar, para que as nossas vidas sejam realmente um testemunho vivo do poder de Deus, o nosso Senhor Jesus. As águias, elas olham para o sol, esperando a morte. E os nossos olhos têm que estar fitos no sol da justiça, da nossa justiça que é Jesus. Para finalizar, meus irmãos, minhas irmãs, eu gostaria de dizer de outros 3 tipos de aves que, infelizmente, parecem com muitos tipos de cristãos, que é o urubu, que é o cristão urubu, que ele se alimenta só de porcarias, que é TV, internet, tantas outras fontes de lixos e carniças. Mas seja você como a águia, que tem o trabalho de procurar o melhor alimento. Também existem os cristãos, a galinha, que não voam e ficam só ciscando e não crescem, ficam sempre no mesmo lugar, ciscando e também se alimentando do pior. E tem o pardal, cristão pardal, que é uma praga que só serve para fazer barulho e que fica fazendo estrago por onde quer que eles passam, ao invés de edificar a vida e estabelecer o reino de Deus na terra. Então, que sejamos como as águias, que não se cansam, que não se fadigam, que não ficam exaustos e que esperam no Senhor, que se renovam as suas forças no Senhor, subindo sempre como as águias, correndo e não se cansando, caminhando e não se fadigando. Amém? Que sejamos crentes águias em nome de Jesus. Oremos, Pai, em nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor por essa palavra linda de reflexão. Obrigado, Senhor, que possamos ser como crentes águias. Nos ensina a ser como crentes águias e nos livra de ser crentes urubus, crentes galinhas, crentes pardais, Senhor, mas que sejamos crentes águias em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe e, se Ele permitir, eu volto no próximo áudio. Deus te abençoe.